Olá a todos e a todas. Estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com a Luciana e com a Renata, as minhas sócias. Boa tarde. Oiê. Olá. Estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Hoje começamos uma nova temporada, a sexta do nosso podcast. Isso é incrível, né? E essa temporada a gente vai falar de livros, filmes e séries que tratam do tema de família. Vem muita coisa por aí. Hoje, especificamente, a gente vai começar pela série Adolescência. Antes da gente entrar no nosso debate, eu quero adiantar que vai ter spoiler. Então, quem não acabou a série, corre para acabar. Ela é curtinha, são só 4 episódios, antes de ouvir o podcast. E eu preciso dizer que a gente não é psicóloga. Nem eu, nem a Renata, nem a Luciana. Somos advogados. Não somos e nem queremos ser. Somos advogados de formação, então o nosso ponto de vista é jurídico e educacional. Eu trabalhei, esse é outro spoiler, com educação 10 anos, atendendo famílias, né, porque era educação infantil. Então, eu digo que as famílias entram na sala de aula. Então, nosso ponto de vista é jurídico e educacional um pouco, e da nossa vivência com as nossas próprias famílias. Mas não é uma avaliação psicológica nem do protagonista e nem da série como um todo. Boa. Bom, como todo mundo já sabe, essa série tem 4 episódios, né? Cada uma tem um tema específico, né? Um approach específico. O primeiro é a cena da invasão à casa do Jamie, né? Ele é preso, levado para a delegacia, faz um primeiro depoimento lá na delegacia, acompanhado do pai dele. E esse episódio termina com a cena do vídeo do crime, em que não há mais dúvidas sobre o que aconteceu. Né? Então é o Estado cuidando ali daquele crime e começando a investigação a respeito do que aconteceu. O que me fez pensar nesse primeiro episódio, uma coisa que eu acredito desde que eu estava na faculdade de Direito, é que qualquer pessoa pode matar. Mas o Jamie tem 13 anos, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco. Primeiro, se vocês concordam que qualquer pessoa pode matar. E como é que a gente ajusta isso para um menino de 13 anos? Porque acaba sendo chocante, né? Boa tarde, queridas. Oi. Vai, você. Não, eu disse o seguinte, é difícil, assim, acreditar que aquilo aconteceu, né? Falando da minha sensação. Tô ali assistindo, eu tô sempre buscando alguma coisa que vai trazer, vai fazer a gente perceber que não foi ele, não foi não sei o quê, não foi. Você sabe que logo depois que mostrou a cena, a gente terminou o capítulo e a Teca falou pra mim assim, não, mas ele não matou. Eu falei, mesmo? não, ele matou, ele mostrou o filme. Não, mas ele bateu. Eu falei, não, ele matou, ele tava com uma faca. Então, como a gente não quer acreditar naquilo, né? Não faz parte do natural. Então, acho que primeiro partir do pressuposto de que sim, é possível. Eu acredito nisso também. Qualquer pessoa é capaz de matar. A questão é por quê, para quê, quando, em que situação. E aí a gente vai depois falar um pouco mais de o que leva, né? E qual é o limite tolerável para isso acontecer, mas admitir que um jovem de 13 anos pode matar é quase que reconhecer um pouco da nossa falência como grupo, sociedade, né? Então, mas eu acho que sim, a minha percepção, sim, todo mundo pode matar, inclusive uma pessoa de 13 anos, e aí eu acho que também tem uma questão interessante que é que percepção que ele tem da gravidade daquilo e da morte, sabe? Uma coisa meio fluida, meio, não sei, minha leitura, assim. Você acha que ele não tem a percepção da gravidade? Eu acho que ele não tem a percepção da consequência. Sabe? É quase como não a consequência perdi criminal. uma vida num videogame, não sei, alguma coisa coisa assim, sabe? Você sabe que tem até uma fala dele, não nesse episódio, no da psicóloga, que depois a gente vai chegar lá, mas que ele fala, eu tava com a faca, eu tava com ela, mas eu não fiz isso. Então, mas desde o começo ele faz isso, né? Ele fala, não fui eu, não fiz, eu não fiz. Pai, você não acredita em mim?
Você não acredita em mim, pai? Eu não fiz. Porque o pai chega do lado dele e fala, né? Sim. Sim, na hora que estão só os dois na sala. É. Ele pergunta, Ele pergunta. e ele faz ele jurar. Você Fala, promete. Promete, Você desculpa, promete? isso. Aí ele promete. Fala, então tá bom, vai dar tudo bem. Né? Ele até toca no Vamos filho dar um e jeito, vamos dar é. um jeito. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito. É. Isso que a Rê falou do vídeo, que até que achou que ele não teria matado, eu acho que propositalmente, não sei se vocês concordam, a cena ela não é exatamente Clara. explícita. Sim. Sim, ela é um pouco afastada, né? O ângulo Uhum. em que é filmado, até porque acho que é uma câmera do estacionamento Uhum. onde acontece, né? Então À não é uma noite, câmera que tá hein? focada naquilo. Não fica exatamente assim explícito o que aconteceu. Claro que pela movimentação ali a gente vê, Uhum. e a menina foi encontrada morta, mas E tem também um jogo, né? Que ela acho que empurra ele antes, não tem uma coisa? Tem. sim, Então tem você uma, não tem uma pequena luta luta corporal, corporal. se eu não me engano, entre eles. E eu acho que propositalmente não fica claro para que. Porque eu que acho você possa acreditar que não é aquilo, Isso. que vai se dissolver e que vai se esclarecer de uma outra forma, com uma conclusão que faça mais sentido e que seja mais confortável. eu acho que o primeiro episódio termina todo mundo incrédulo, assim, não é possível. Então, mas é que o que acontece é o seguinte. Começaram a falar da série, já fala assim, não, é a história de um menino que matou uma menina. Aí você fala, não vai ser diferente, né? Você fica esperando o diferente. E aí, de repente, não chega o diferente, mas quando chega aquela história... Porque não aparece ela morta, né? Não existe enterro, não existe... Repararam nisso? Não existe enterro, não existe... Sim. Os rituais, Os né? rituais, não existe nada, só existe aquela luta ali e o pai desespera na hora de ele ter visto o que aconteceu e fica ali no ar mesmo. Será que ela morreu ali no estacionamento? Será que ela morreu indo pro hospital? Será que ela morreu muito depois? Mas eu fiquei chocada do jeito que a polícia entra na casa. A gente vai voltar nisso, só Ah. fazer uma ponte aí que você falou. Todo mundo já sabe, a história do menino que matou uma colega da escola, né? E eu acho que ao contrário da maioria das séries e filmes em que há o suspense, se a criança matou o adolescente, isso já tá respondido aqui. Porque De cara. porque a questão é outra. São as reflexões As que vêm daí, né? Isso, o que levou a isso, por que isso aconteceu, mas já tá dado. Não tem um suspense sobre quem matou, né? Então isso muda bastante o ângulo em que o diretor E quer nem se tem aprofundar. um julgamento dele, né? Não tem uma hora que a gente fica imaginando. Eu não sei, eu como advogada fiquei pensando eu que pensei horas assim, vai será ter o que vai ter uma julgamento? segunda temporada? Mas aí eu falei, não vai ter, porque a gente Não fez é tantas essa, né? reflexões nessa e vir uma segunda temporada ia ser assim, o julgamento, a análise jurídica, eles não querem entrar nisso, né? Eles querem parar eu acho que eles querem parar aí. Eu não sei, eu acho que a série surpreendeu tanto que pode ser que o diretor tenha uma ideia incrível ainda e a gente não conheça. Mas eu quero que você comente da invasão da casa que você estava falando. Não, então, é que assim, eu fiquei tão chocada. Lá o policial esperando entrar, e de repente eles falam, vou entrar, e os caras arrombam a porta. E eles entram, né, pra pegar essa criança, que a Rê até falou. Eles não estavam esperando Que fosse que uma fosse uma criança. criança dessa. Pelo menos a minha leitura, quando eles estão no carro ou ali saindo e o policial fala com alguém, ele fala, cara, ele é uma O criança. menino faz xixi tem na 13 anos. calça. Você percebeu Assim, o pavor sim. que essa criança teve, né? E aí ele faz xixi na calça, ele põe muito a mão na boca. Não sei se vocês repararam isso. E ele funga o tempo todo. Fica assim. Ah, é verdade, isso agora você falando, mas ele põe muita mão na boca, e aí aquela coisa do tipo, e aí não dão muita satisfação, e levam o menino sem dar muita satisfação, e o pai tem que correr atrás da onde vai, e leva todo mundo, e leva essa menina grande. É tão engraçado que a menina, A irmã? a irmã já tem acho que uns 18 anos, não tem? Não sei. Não sei porque eu fiquei se com não essa... tem quase, né? Que mas ela não pode ficar sozinha em casa, então tira a menina também correndo e vai todo mundo pra delegacia e ninguém dá explicação Ela é nenhuma. mais velha, Foi me dando uma aflição de o cara não saber o que estava acontecendo. Eu fiquei muito aflita da desinformação do pai, do menino, quer dizer, o menino já poderia suspeitar o que estava acontecendo, e o pai sem saber. Até na hora que senta ali pra conversar,
Ele não sabe do que um filho está sendo acusado. Eu fiquei muito... Isso me deu um pouco de desespero. Agora, isso que você falou, né, dele fazer xixi na calça e ele tá mexendo a boca e agora me ocorreu assim, vai construindo uma coisa da fragilidade, como uma criança, né? Ele tem 13 anos, né, no Brasil Uhum. seria já considerado adolescente, mas a fragilidade durante todo o primeiro episódio, até quando ele promete pro pai que não foi ele, como ele responde as perguntas, o choro. Sim, até ele na van, né, que era o meu pai, batendo pra Isso. janela, sabe, uma sensação ali de Uma criança- vulnerabilidade. Criança. É. Vulnerável, frágil, e aí na hora que acaba o primeiro episódio com o vídeo, quer dizer, o vídeo é um pouquinho antes de acabar, né, mas aquele final, você vê toda aquela fragilidade, aquele vídeo dele dando uma facada na colega, eu acho que aquilo é de uma genialidade, porque você vem sendo levado, não, tem algum engano, imagina uma criança que faz xixi na cama, na calça, mata, você vai sendo levado àquela construção natural de uma pessoa de 13 anos. Não, e ele dá a impressão real, pra mim, pelo menos, de que ele também não sabia direito o que estava rolando. Então, assim, ele tem um quê de sarcasmo, né? Então, Quando mostra a foto da menina pra ela, ele fala, mas o que aconteceu? Ela morreu, ela não sei o quê. Cara, você deu uma facada nela. você sabe que, então, quando chega no episódio da psicóloga, a gente vai mencionar ele muitas É. vezes antes de chegar nele, mas eu lembrei o seguinte, fica muito evidente como o menino é inteligente, ele tem uma inteligência acima da média, na minha Sim. percepção. Uhum. E aí, é isso, eu fico na dúvida, depois até acho que eu preciso reassistir. Se é simulado ou Quanto não, é né? dissimulado e quanto não é dissimulado, e quanto ele usa essa inteligência brilhante que ele tem pra enganar as pessoas ou não. Não tenho certeza de Uhum. nada aqui. Mas porque ele é muito inteligente. Ali que na cena da psicóloga foi evidente. Então, ele tá dissimulando, ele não tá, ele tá fingindo. Ele é um choro original de uma criança vulnerável ou é um menino de 13 anos? Mas tratam ele como um adulto o tempo inteiro. Mas aí eu acho Né? que tem a ver com o sistema local. né? Agora, Desculpa, tratam ele quem? o menino... Não, assim, quem trata ele? Não, os policiais, as informações que passam pra ele. Quer dizer, ele é uma criança de 13 anos. E eles falam... Primeiro ele fala aquela história do... Tudo que você disser contra você pode ser usado. Você quer um advogado? Você quer um advogado? Olha, eu acho que você tinha... Imagina se perguntar pra uma criança de 13 anos se ela quer um advogado. 13 anos. Mas tanto que ele fala, não sei. Não sei. Ou Aí você tem um advogado, você tem um... Ele falou, que eles falam um representante, tem um nome lá. não, aí ele pega, você tem direito a ter um representante legal. Quem que você quer que seja o seu representante? Aí ele fala, meu pai. Mas e que é uma coisa... acho que antes de falar disso, me veio uma coisa muito interessante, que é assim, fiquei pensando um pouco. Ele achou que ele fosse ser capaz de esconder o que aconteceu? Então, mas será que ele acreditou que ele matou de verdade? Será que ele teve essa... Não, a não ser que ele tivesse num videogame, Então, ele mas matou. isso. Mas ele pode não ter tido a percepção na hora de que a ela morreu. facada matou. Mas não foi uma. Foram várias. Sim, Mas mesmo assim, na ele foi lá, ilusão... tipo, ai, Gente, descarreguei minha raiva, é. deixa eu ir embora. E foi embora. Não, mas aí, deixa eu dizer pra vocês uma coisa. Primeiro, tá pegando Foi fogo já muito- isso aqui. foi muito rápido, né? Da noite, 10 horas da noite, às 6 horas da manhã do outro dia, assim, foi muito rápido. Como eles chegam até ele, Como né? eles chegam até ele. E aí eu tava pensando o seguinte, na minha cabeça, tá? Também que fala depois um pouco da família, da inexistência da relação ali de compartilhamento das coisas, porque ele não chega em casa e fala, mãe, pai, que eu fiz? Não. E Mas, mostra, né? mas ao mesmo É. tempo, quando você faz uma coisa muito ruim, você quer contar pra alguém o que você fez de muito ruim? Eu não. A minha percepção... Aí eu não sei. Não, gente. Depende. Gente, Não, eu vou falar. mas... Eu bati o carro um dia. Eu deixei o carro 2 dias no estacionamento do clube porque eu não tinha coragem de voltar pra casa pra explicar o que tinha acontecido. É? E Então, mas aí, desculpa. mas isso é do ser humano. Só um minutinho. Aí vai a percepção que ele, criança, e que você, adulta, tem do que é certo e errado. Não, e do mas que você fez. mas eu tô dizendo o seguinte: a primeiro movimento humano talvez A seja negação? você enterrar o que você fez. Sério? Negação. Como se do aquilo tipo, fosse não. sumir do mapa e que você tenha tempo de raciocinar e refletir e tal. Mas ali não existiu tempo nenhum, né? Nenhum, não deu nem 24 horas. Muito pelo contrário, né?
Não, é de 6 horas. 8 horas, 4 horas, nem o negócio isso. tava, né? Talvez ele não tenha, a hora que ele fez o xixi, né? Talvez ele não tenha realizado que a menina efetivamente morreu. Pô, Pode mas ser você, isso. você deu uma facada numa pessoa na noite anterior, um policial entra na sua casa, você acha que é por quê? Gente, ele tem 13 anos. É, Mas que Então. seja, até num jogo de videogame isso acontece, né? sei Bom, lá. Vamos ao episódio Desculpa, 2. gente. Não. Não, sensacional, porque realmente mexe muito com a gente em vários sentidos essa série. O episódio 2 são os policiais na escola. Então aí foi o Estado no primeiro episódio, agora vem a escola, que é um elemento fundamental para um menino de 13 anos, né? É aquela escola... Local horroroso. Pois é, a escola não é nada Na acolhedora. essência é horrorosa, mas se você olha, se você imagina o seguinte, tira todas as pessoas dali, faz um vídeo, você fala, nossa, que escola bacana, Não, olha não. colorida, Se com as ninguém coisas, falasse, as ainda mais o coisas- uniforme todo É, arrumadinho. com 1000 coisinhas penduradas, coloridas, audiovisuais, não sei o quê. Você fala, nossa, que escola espaçosa, que escola não sei o quê. Gente, que bosta, né, gente? Então, Não, eu, assustadora, aquela escola assustadora. pois é, os eu professores fiquei berrando. pensando, na minha percepção, acho que vocês concordam, a escola não é acolhedora. E aquela cena em que a melhor amiga da garota que foi morta conversa com aquela professora ou coordenadora, não tenho certeza, é muito interessante, porque parece que aquela coordenadora vai conseguir, de alguma maneira, ter uma conversa, Acolher, né? acolher a menina e ter uma conversa interessante. Na hora que ela ganha a confiança da menina de certa maneira, ela diz, eu vou arrumar alguém para escutar você. E é a hora que a menina sai correndo. Nessa Tipo, hora, você vê, a escola não está preparada para conversar com os alunos de uma maneira efetiva e que faça sentido para os alunos, porque adolescente, assim, se ele não se sente à vontade, ele sai correndo, como a menina fez, né? Uhum. E então dá a impressão que falta escuta nessa escola, como na maioria das escolas, para esses adolescentes, para as angústias, porque eles estão vivendo, né? Tanto que tem até a questão da aula por vídeo, Nossa, aquele que a aula por professor lá. vídeo, né, é zero escuta, né? Põe o vídeo e problema resolvido, em tese, né? Que é muito louco, né? Os alunos vão até lá pra ficar assistindo um vídeo. Para assistir vídeo, pois é. E aí eu fiquei pensando o quanto a escola é responsável pela situação que, como um dos elementos que leva os alunos a uma atitude mais violenta. Não precisa nem ser um assassinato, né? Uhum. Quer dizer, a escola é um elemento fundamental. As crianças, adolescentes ficam 5, 6 horas, dependendo do tipo de escola, muita. lá dentro. Então, quanto que elas também são responsáveis por esse contexto? Né? Não estou dizendo aqui a culpa é da escola, pelo amor de Deus. Mas é um contexto em que se junta vários elementos. Ela é coautora de todo esse sistema, né? Porque a criança fica 6 horas na escola, Não, é bastante tempo. E o que eu gostei. Não, imagina. Não, o que eu gostei foi a história paralela que foi tendo do policial com o filho dele, que é Sensacional. super. Sofre bullying horrorosamente, assim, o filho dele, Sim. né? Que é um cara meio esquisito, que o pessoal joga lixo nele o tempo inteiro. Eu fiquei chocada. E aí a história paralela do policial começar a ter uma percepção, né? Ele vê o menino de 13 anos, começa a fazer, porque o filho dele Sim. tem a mesma idade, né? Eu Acho. não sei se é acho que uma Mesma sala idade. acima, ou É. mas ele é o ambiente do filho dele, né? A distância entre eles fica muito evidente ali. Tanto que no final, até como eles conseguem ter aquela conversa, talvez tenha sido a E que ele única convida pra conversa. comer, né? É, a única conversa que eles tenham tido, assim, mais próxima, mais olho no olho. E aí, eles ficam tão felizes com aquilo que até vão tomar um lanche depois. Mas interessante dessa cena do investigador com o filho é quando ele começa a falar o que acontece na internet, a questão dos emojis, os símbolos, as siglas que rolam nas redes, que teriam sido atribuídas tanto ao Jamie quanto à menina e a outras pessoas. O policial tá completamente perdido. E Gente, ele tem um mas De um filho filho dessa que idade. é meio, dessa idade e mais esquisito. Não, e que tá E inserido que nessa ele chega escola. e fala, pai, você não sabe de nada, né? Ele chega e fala, pai, você não sabe Gente, de mas nada. você sabia que as corzinhas do coração tem a ver? Não! Você sabia? Não sabia. Coração cinza significa o quê? Incel, vocês sabiam? Incel também não sabia o que era. Bom, a gente não tem filho de 13 anos. Não, Ah, mas... Não,
claro que seria Sim. bom saber, mas eu fiquei chocada com aquele Eu nem pai. filho tenho. Eu mandei, eu posso falar? Mandei tudo pras minhas cunhadas, falei, vocês têm que assistir. A galera que tem um filho mais ou menos dessa idade. Não, e o Até mais pai, novo. e eu acho interessante, e aquele menino, talvez um pouco, enfim, mais deslocado ali, o filho do investigador, o quanto de informação relevante para o caso ele traz, Uhum. ele vira fonte de informação para o pai. É. O pai nunca imaginou que aquele filho seria importantíssimo na investigação. Porque aí eles deram um outro ângulo pra investigação, Sim, né? sim. Que é uma coisa que fica tão mal resolvida, né? Quanto que eles iam levar isso? Porque a menina, de verdade, fez um baita bullying com ele. Não, pelo que eu entendi. Quer dizer, também. não Agora, merecia ser morta por isso. Mas... uma coisa não leva a não outra. justi- Mas o que eu digo é o seguinte: olha quanta coisa acontece e que a escola não dá a mínima pro que tá acontecendo Então, ali. e será que a escola se preocupou, por exemplo, em entender aqueles símbolos que estão na comunicação desses adolescentes? Não, eu acho que não se preocupou. E outra, quando tem aquele alarme que começa todo mundo correndo pro pátio, não sei o quê, e que a menina vai em cima do outro e fala, você matou, você matou. Eu realmente achei que tinha. Eu cheguei a imaginar Opa, que o menino tava fantasiado com a roupa do outro. Você pode acreditar? Porque aquele menino, ele tem muito mais. Aí vamos lá, o estereótipo de quem poderia mataria fazer do que o outro sim, quietinho. Sim. Mas ele que deu a faca, não é isso? Isso, a faca era dele e ele emprestou pro colega. E aí Que pode ter até incitado, né? E aí tem um ponto que é assim, que é esse movimento, na minha leitura também, de grupo, né? Totalmente. Assim, Que eles ficam corajosos em como grupo. eles ficam corajosos em grupo, ou incentivados pelo grupo, ou sabe, ou o que esse menino que era ali o mais quietinho, o mais não sei o quê, quanto disso era também um caminho para ser aceito e corajoso e se vangloriar naquele grupo. Para se sobressair, pertencer a uma turma mais popular, sei lá. Não sei, não tenho preparo psicológico para pensar sobre isso, mas eu fico imaginando Mas isso. agora me ocorreu o seguinte, né? A gente vai passar pro terceiro, mas o primeiro episódio, o Estado, pelo que a Lu falou, né? Que eles falam como se fosse um adulto. Tanto a abordagem na casa, como na delegacia, as perguntas, você tem direito a advogado. Então, assim, o Estado não dá conta daquela criança, daquele adolescente naquela situação. Não dá conta no sentido de ter um approach adequado. Agora a gente já viu que a escola também não deu conta, de certa maneira. E o interessante é que assim, né, quando você fala do antes, tem muitos elementos, com certeza, que constrói aí a subjetividade desse menino e até a agressividade dele. Mas o que me impressionou também, o último ponto sobre a escola, é que depois do assassinato, a escola continua não dando conta, continua não escutando. O que ela tinha que fazer? Pôr vídeo no dia seguinte? Não, fazer uma roda de conversa ou N rodas de conversa. E você não põe uma aula de vídeo, aliás, nunca, mas enfim. No dia seguinte, há uma coisa tão grave, quer dizer, mesmo depois do que aconteceu, independente de quem é a culpa pelo contexto do garoto, ela não deu conta no dia seguinte, ela não tem nenhum preparo para uma situação como essa, né? Então, só para resumir, assim, que no primeiro episódio o Estado não sabe o que fazer com o garoto e a escola também não sabe. Agora vamos para a psicóloga ver se ela sabe. Só que não parece tudo meio pro forma? Porque vocês lembram quando ainda tá na delegacia, que tá esperando a enfermeira chegar, porque a enfermeira tem que fazer o teste para ver se o menino... Então, essas formalidades processuais, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Elas são pouco ajustadas. Será que eles estão acostumados já também, nem sei, a receber as crianças ali? Porque não, mas eu acho que sim. Eles passam pelos protocolos como se fosse, mas e eu só penso assim, é pro forma mesmo, né? Porque eu fico pensando o que aquela moça naquela situação, naquele momento aferiu da capacidade do menino, não sei, eu achei quase fill the blankets, né? E quase, ele é inteligente, né? Ele não é maluco, então não precisa ir para uma clínica psiquiátrica. E quase mesmo mostrando que assim, apontando a forma protocolar e pro forma como os adolescentes, crianças vêm sendo criados pela sociedade, aonde isso está nos levando. Sim.
Bom, aí chegamos ao episódio 3 da psicóloga, que acho que é o favorito da maioria das pessoas que assistiu essa série. Me deu a impressão que a psicóloga quer saber o que levou o Jamie a matar, né? Então ela faz muitas perguntas sobre os relacionamentos dele, o que ele vive, o que ele tá pensando, a percepção dele sobre o que aconteceu. E eu fiquei pensando no que isso ajuda a evitar casos semelhantes, né? Fazer uma leitura do que leva um garoto de 13 anos a matar, né? O contexto que ele estava inserido e as questões pessoais dele podem, entre aspas, explicar um assassinato? O que vocês acham? É inexplicável, né? Assassinato é... As razões, né? Não, eu acho que explica, mas Sim. não justifica. É, eu acho isso, que essa Não, explica, mas não sim. justifica. Não, É. claro, Tanto- né? Eu achei super forte esse episódio, assim. Eu fiquei, me tocou muito. Primeiro pela inteligência do menino, que ele quer dar um nó nela e ela Isso se é demais. sente desafiada ali. Mas eu adorei a posição dela, adorei a forma que ela chegou a acolhê-lo, tudo. Tentou bastante conexão, né? Que é bem importante, ainda mais numa questão. E ele até fala, por que você tá falando dessas bobagens no começo? Que ela fica ali no small talk, né? E E aí aí ela ele fala, virou- nós estamos com essa conversinha, eu vim aqui pra alguma coisa assim, e ela né? até fala, não, eu tô tentando me conectar com você, tô Sim. querendo fazer não é, você acha que isso tudo é bobagem? Ela até joga nele, né? Acho que você acha que tudo isso é bobagem? Não, eu tô tentando me conectar com você. E eu acho isso super importante da profissional que vai lidar com essa parte toda jurídica, né? De entender e conectar. Eu achei bacana a forma que ela conduz tudo. Uhum. Que, na verdade, no primeiro momento eu achei que era a primeira vez que ela estava tendo contato com ele. Depois é que eu percebi não que era. não, né? Tanto que aí ela... Eles mencionam uma conversa anterior. E aí ela pega... Eu achei tão carinhoso quando ela pega e põe o marshmallow no chocolate E ela dele. leva o marshmallow. Porque não tem marshmallow naquela Ela- máquina, naquele lugar. Ela leva o marshmallow e isso, pra mim, é um sinal de que ela se importa. Sim. Com Que ele, com a importantíssimo. situação, com a coisa, ela se importa. E talvez tenha sido a primeira pessoa nessa rota do Estado Processual. a se importar, né? Que eu acho que... Eu entendi errado ou já tiveram outras psicólogas que tiveram Eu contato acho que com teve, ele? Eu acho sim. que Ele sim. fala, ele É. fala, porque ele fala, tem uma hora que ele fala assim, você tá fazendo perguntas muito, não sei se ele fala complexas ou difíceis. As outras moças que vieram aqui foi mais fácil. Tem uma fala mais ou menos nesse Então, sentido. E ela eu achei importante Eu acho que o que ele tá chamando de perguntas difíceis é porque, na minha visão, ela buscava um motivo aparente do assassinato. E parece que ela não encontra. Eu entendo que ela não encontra. Não, eu achei que ela super encontrou, porque na verdade E qual o que seria? aconteceu? Não, o que aconteceu foi a menina. Querido ouvinte, a Luciana vai nos o que contar. eu entendi foi Por que assim. Jamie matou? Não, Jamie matou porque a menina tava duvidando da masculinidade dele. E aí, era a história do virgem, de ser virgem, se não era virgem e tal. E aí, ele caiu na bobagem de, eu acho que alguém descobriu, ela começou a fazer gozação. E aí, ele pegou a faca e falou, não, eu vou dar um susto nela. Só que eu acho que ele se descontrolou ali na hora. E aí, ele foi para as vias de fato. E eu, de verdade, acho que ele esfaqueou ela tanto, mas ele não achou que ela ia morrer por isto. Não sei, talvez ingenuidade, infantilidade da parte dele, de achar tanto que ele falava, eu não fiz isso, porque ele não achou que ele foi lá, matou, voltou pra casa, matei essa daí, resolvi meu problema. Eu não acho que ficou meio uma negação e eu acho que foi de verdade quando ele fala, eu não fiz isso, porque ele não estava acreditando que ele talvez levou isso às vias de fato. Você não acha que ele Será? estava mentindo? Você acha que assim, ele realmente não estava alcançando que o ato poderia ter levado? Eu acho. E aí eu acho que ela começa a falar assim, né? Ela começa primeiro a falar sobre a sexualidade, e aí ele falou, eu adorei quando várias vezes ele fala assim, mas você pode perguntar isso pra mim? Você pode perguntar isso pra mim? Ela fala, eu posso. Eu adorei quando ele questiona ela. Porque ela vai entrando nesse tema super delicado. E ela fala, na escola vocês não têm aula de educação sexual? Eu posso sim, inclusive é importante que a gente fale isso. E aí a hora que ela fala da masculinidade dele, porque foi isso que foi questionado. A menina começou a tirar sarro que a menina era virgem, ficou mandando emoji, todo mundo gozando dele e falou, vou dar um susto nessa pessoa. Mas interessante porque ele fala assim,
eu gostaria de ter tocado nela, mas eu não toquei. Eu não toquei. Então, mas você percebeu que ele fala assim, eu poderia ter me aproveitado daquela situação, ela caída lá, eu tocado nela, mexido, apalpado, etc. E ele fala, eu não fiz. Então, eu não acho que ele achou que fez uma coisa tão errada. Não sei. Atenção, o que Não, você acha acha? que ele só machucou, não que ele matou. Eu acho que ele foi lá pra agredi-la. E o problema é que a agressão dele foi tamanha que ela morreu. E é por isso que ele fala, eu não fiz isso. Ô, Rê, você acha que a psicóloga achou a resposta que ela buscava sobre por que ele matou? Não, eu acho que não. Eu acho que essa coisa do bullying e tal é o pano de fundo. Mas eu acho que ela estava buscando alguma coisa nele, um traço nele. Porque ela pergunta tanto do pai, eu não sei, eu acho que E ela ela não- estava. Eu não Uma vejo ela. a gente vai Uma falar da família Isso, a gente vai disfuncional. chegar na família daqui a pouco, mas interessante que uma pessoa que não assistiu falou pra mim assim, mas ele tinha algum problema psicológico? Então. E aí a gente fala, Não. parece que não, e é isso que choca um menino normal, com as suas comum, com as suas angústias, como, 13 anos a gente é Então, mas uma pensando empada nisso, de angústia, né? Então, mas Com as suas pensando nisso, angústias. talvez seja o caso de ele falar, ele não ter acreditado que ele teria matado a menina mesmo. Porque ele não foi lá pra matar a menina, ele foi lá pra assustar. Ele falou, eu fui lá pra assustar ela, de deixar ela numa posição fragilizada, porque ela me deixou nessa. Ele não usa Mas essa palavra. eu tenho dificuldade de saber quando ele tá falando A aquilo. verdade ou não? Quando Eu ele também. tá falando verdade no sentimento, ou quando ele tá falando isso porque o discurso é o discurso melhor para aquela situação. Eu também mas acho, é que porque... aí que a gente não consegue Você entender. acha ele dissimulado? Então eu não acho ele Eu acho dissimulado. um Eu não pouco. achei ele dissimulado. Eu acho que ele é uma criança que caiu numa roubada. Olha só, eu defendendo ele. Jamie. Não, assim, ó. Não, eu acho que ele é uma criança que fez uma grande. Pode falar palavrão? Pode. Uma grande cagada. Ele Mas fez você não uma acha que em grande nenhum momento cagada. da conversa com a psicóloga ele estava dissimulando? Não, eu acho que ele é um cara inteligente e que ele começa a provocar, mas eu senti ele super frágil quando ele começa a falar exatamente isso. Ai, mas você pode me perguntar isso? Você pode me perguntar isso? Porque ela estava chegando aonde ele... Então, mas a onde fragilidade e a dissimulação dele podem estar juntas. Mas o que eu acho? Eu acho que tem uma Acho que coisa... temos duas correntes não, aqui. E eu acho que tem uma coisa que Jamie foi 100% honesto ou não? que é proposital. Que é a escolha da figura. Porque ele é todo bonitinho, frágilzinho, pequenininho, não sei o quê, blá, blá, blá. Se ele fosse um outro traço... Outro tipo físico? Sim. Se ele fosse mais forte, se ele fosse com uma carinha mais Ele nem mal cabelo, encarada, se ele fosse... nem cabelo encebado tem. Na minha leitura, assim, eu acho que isso nos induz muito a querer colocá-lo verdade. num lugar do bonzinho, do mocinho, do que fez sem querer, do que... Do frágil, né? Mas, gente, eu fiquei chocada quando ele fala, eu não me acho bonito. Ele é um menino bonito, né? E ela fala, não, você é bonito. Mas a autoestima... Então, autoestima Ali é uma baixíssima. E tudo isso que... Então, quanto amargurado ele estava para fazer o que ele fez. Mas eu não acredito que ele falou, vou matar essa menina. Eu acho que aconteceu. E eu acho que ele nem acreditou que ele matou. Mas eu Depois acho, ele falou, Lu, bom... essa coisa do amargurado, com certeza, tem N questões dentro dele. Acho que assim, ele não tem uma síndrome, uma disfunção, vamos dizer, uma questão mais grave, uma doença psicológica, uma questão assim. Mas tem todas as angústias e questões dele. Agora, o interessante é pensar quanto isso leva ele a um descontrole. Porque quando a gente começou falando qualquer pessoa pode matar, né? O que você pensa? Levada a um extremo. Sim. Perdendo o controle, com uma raiva incontrolável, né? Então, assim, a gente reconhece tudo que ele estava vivendo, percebe as angústias, as questões, o bullying, etc., a questão da masculinidade, e como isso Fiquei com raiva da menina. E como isso faz ele perder o controle? Porque você tem a frustração, a raiva, isso leva a perder o controle. Intolerância, tudo bem. Mas você perde o controle e grita. Você perde o controle e joga a cadeira, que tem uma hora que ele joga a cadeira. Agora você perde o controle e dá uma facada. Eu acho que esse ponto... Como a gente faz para que os jovens, adolescentes, crianças se preparem para lidar com... Para ter mais autocontrole. E lidar com a frustração. Eles não sabem.
Eles não, mas sabem, ele né? fala, ele falou, eu fui lá pra ameaçar ela, só que ela deu, Tudo bem, deu ele de não- ombros, e aí ele vai lá e mata ela, tá Exato, errado. exatamente. E aí é isso que, assim... Mas eu fiquei com raiva da menina. Mas e aí que eu acho assim, talvez ele não tivesse ferramenta emocional pra lidar com aquele O que assunto. fazer Por isso que ele com não tinha isso? nada que tá com uma faca. Sim. Porque sim. se você não tem, se você tem... Então, mas o amigo também dá a faca, né? Então é aquela... É todo um bolo que vai dando, um nó que vai dando. E o menino sai 10 horas da noite, 11 Pois horas da um noite, menino ninguém de sabe 13 onde ele anos. tá. Sabe, é um mundo de falta de limite. É. E aí vai caminhando depois pro último, né? Isso, que assim, vamos o ao que 4. Que é uma família... Então, o quarto Atenção. episódio, a família. Bom, a gente percebe que ele está inserido numa família, eu vou usar aspas para falar normal, porque não existe família normal, mas uma Comum. família comum, ordinária. Gente como a gente. Gente como a assim. gente, tem suas angústias, seus problemas, suas questões, mas nada grave, nada disfuncional. Inclusive os pais estão juntos, Tão se querem juntos, super se bem, gostam. se gostam. Meio Sim. bronco, né? O cara. Mas tudo bem. Tudo bem, quero dizer, é um traço que qualquer pessoa pode ter. Então, não tem nada assim que a gente olha a família e fala, não, a culpa é da família. Não. Família normal e como todas com as suas questões. E como eles se chocam com aquilo que aconteceu, pensando até no contexto deles, né? Nossa, a gente fez de tudo. Inclusive tem aquele questionamento do pai em relação ao pai dele, né? O avô, que batia e ele dizia, nunca vou bater. Então, é como se eles estivessem de alguma maneira cercados de algumas garantias de que as coisas dariam certo com os filhos. Nossa, mas gente, vamos começar no comecinho desse episódio. Que picham lá a van do cara e o cara acha que ele vai com sabão e água tirar aquele Não, piche. realmente. Foi me dando uma raiva. E aquela água caía no chão. Mas e ele isso- ainda pedia desculpas. Mas isso, você percebe como isso é uma... Não, é até uma analogia do que está acontecendo. É como como se você, Verdade. de uma forma muito superficial, pode limpar alguma coisa Pois que... é. Né? E Como que você vai piche? eu passei Tinha entendido. todos os episódios achando esse cara, assim, falando, meu, que bosta de cara. Do pai? Do pai. Gente, Então, eu achei há tanto Temos na duas hora- correntes novamente. Não, na hora. Por isso que eu acho que eu me emocionei tanto no fim. Sim. Porque eu acho que eu me senti até culpada de ter odiado tanto ele Nossa, eu ao longo adorei do, esse pai desde o começo. ao longo do tempo. Assim, Adorei o pai. eu achei ele, sabe... Blasé? Não, meio bronco. Quando ele vê o vídeo que ele fica sozinho na sala, ele vira as costas pro menino, sabe? E aí depois isso tem a ver com a questão do menino futebol, que eu falei, é. cara, ele tá renegando. Depois fui entender, não quero que meu filho veja a minha frustração e tal. Ele tava protegendo o menino, né? E a gente E julgou. aí, ele meio grosso com a mulher, meio, sabe, eu achei o cara meio grosseirão e tal, mas no fim, assim, quando ele fala da vida dele, de como foi a infância dele, de quanto ele tentou não repetir, Mudar, né? É maravilhoso. como ele queria acertar. É. E aí essa sensação de que, assim, os caras estão sempre tentando acertar. É isso mesmo. Gente, nem filho eu tenho. Não, mas eu acho que isso reflete no nosso trabalho, né? De advogadas e mediadora e não sei o quê. Quanto que as pessoas estão tentando acertar. E eu acho que isso é a coisa mais preciosa. Mas eu quero fazer um contraponto. De tentar acertar. Mas não é suficiente. Não Isso. Não é E aí- suficiente. E aí assim, Tentar Parar. tentar acertar, e eles estão tentando acertar, e essa cena que eles estão sentados ali, é muito, mas assim, não é suficiente. não, e tem uma coisa, não é suficiente hoje com a internet. É Né? isso. A Vera Iaconelli falou uma coisa que é o seguinte, a internet, ela derrubou todas as barreiras de proteção das crianças. Sim. Então, eu tô supondo, não tenho certeza, que no caso do contexto do filme, os pais não tinham nenhum controle ou nenhum acompanhamento do que ele acessava no computador dele, tá? Uhum. É uma suposição isso. Que é um não tem contexto isso. que
Tá em muitas casas. Eles podiam até acessar e não entender o que estava rolando ali. Porque Também. tem uma linguagem toda Sim. própria, os seus códigos Então, e assim, tal. Mas nesse contexto em que as crianças e adolescentes têm acesso ilimitado, sem acompanhamento, sem nenhum tipo de intervenção dos adultos, eles estão completamente desprotegidos. E aí, porque, como você falou, não é suficiente a educação dos pais ou o que eles tentaram fazer se as crianças estão inseridas nesse contexto de desproteção da internet. Porque ali é um mundo do vale tudo. Vale tudo. E eles têm acesso a tudo, inclusive a plataformas que ensinam a cometer crimes. sim, eu Sim. fiquei. Um incentivo para cometer crimes, ambientes propícios para isso. É uma terra de ninguém. Então, a família do Jamie serve só como exemplo para a gente pensar em quantas famílias têm filhos, crianças e adolescentes com acesso ilimitado à internet, sem nenhum tipo de controle ou acompanhamento, porque controle e acompanhamento, né? Uhum. Do que eles acessam, do que eles assistem, em que ambientes virtuais eles estão inseridos. E aí não há boa intenção de educação dos pais que dê conta se eles estão livres nesse ambiente virtual, né? Que, como disseram uma vez, eu nunca esqueci da imagem, é como você abrir a porta da sua casa, deixar o seu filho ir pra rua e não saber mais onde ele está. Não, e é uma coisa que eu achei muito interessante, agora você falou, isso me lembrou, que é essa sensação que os pais têm de invasão da privacidade Eu ia falar isso. dos filhos. E aí o exemplo é assim, seu filho tem 13 anos, ele vai sair pela porta às 10 horas da noite. Você não vai perguntar, escuta, Onde mas você aonde vai? você vai, com quem você vai, que horas você volta? Claro que vai Claro perguntar. que vai. Tem que perguntar. Claro, e por que no celular você entende que, estou ferindo a privacidade dele de Não. olhar o celular? Eu tive uma vez, minhas filhas já têm idade, né? Mas quando estavam no colegial, ensino médio. Ensino médio. Então, diria que, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, começou essa história do WhatsApp, né? Uhum. E aí eu falei, mas vocês não têm a senha do telefone de vocês? Dos pais, a gente estava numa conversa. Isso é invasão de privacidade. Eu falei, pera um pouquinho. Que criança com 13 anos ou 14 anos não tem privacidade. Tá morando na minha casa. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Até porque você é responsável, inclusive, pelo que lógico. acontecer. Pelos atos poder praticados por essa organizar essa história do linguajar. Porque às vezes as pessoas, eu nunca mais vou esquecer. A minha filha estava indo para a 6ª série. E mudou a turma, não sei o que e tal. E aí, ela começou a ter um tititi na classe, porque o menininho gostou dela, e brigou com a outra tal, e alguém chamou ela de... E ela tava assim, eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, é que a fulana de tal me chamou de vaca, e eu nem sei o que é isso. É óbvio que né, assim, primeiro, como que uma menina dessa idade chama a outra de vaca? Escutou em casa. Ou na internet. Sim, ela sabe a outra bem, falou, né? ela nem sabia o que significava ser chamada de vaca. E ela tava tipo, não sei se a minha filha vai me matar de ter dito isso, mas a verdade é essa. Às vezes as crianças não sabem nem do que elas estão lidando, as coisas que elas estão lidando. E a informação é tamanha, e os pais ficam nessa coisa, não posso perguntar, eu tenho que respeitar a privacidade. Gente, calma, não tem tudo isso. E tem muito material agora, inclusive, essa série, falando sobre isso, né? Chamando a atenção, alertando. Então, me lembro de ter ouvido até num dos podcasts que uma juíza que atua com essas questões de criança e adolescente, né? Da vara da infância, juventude, enfim, e que ela fala de uma plataforma X, e ela diz, quando eu pego um grupo de pais e filhos e pergunto para os pais, vocês conhecem essa plataforma X? Poucos conhecem. Os filhos todos conhecem. E ali eles... Terra de ninguém. Terra de ninguém, né? Terra sem lei. Onde se combinaram os ataques a escolas, etc. E tal. Eles sabem quem são as pessoas. Mas a gente começou esse podcast falando da história do grupo, do pertencimento e tal, né? E eu acho que essa história de proibir o celular na escola, isso dá força pro pai de falar não pro filho. Porque tem aquele pai que não tem coragem de falar, né? E falar assim, não, tudo bem, e tá junto com a escola construindo, porque não é função da escola educar,
Mas se você também tem um apoio da escola, e aí nessa pessoa ter que um a gente alinhamento, eu vi alguma coisa, depois eu fui, você mandou aquele podcast, eu fui começar a fuçar e tal, e aí eu vi um menino de 17 anos falando assim, a minha mãe me dá um limite de meia hora pra eu ficar no TikTok, sei lá, e eu acho que ela tá querendo me proteger. É. E que bacana ele poder falar, puxa, eu tô sendo protegido pelos meus pais. E não é desinformado, é que não dá pra ficar aí. E no filme, Na série. na série, ela fala, ele ficava no celular bastante tempo. No computador, entrava no quarto. E no computador. não, e ela fala assim, à noite, eu passava, à noite era hora já de ele dormir, e eu via que a luz estava acesa. E aí eu falava, Jamie, é hora de dormir. E aí eu via ele apagando, mas assim, depois de muito tarde da noite, a criança ainda estava ligada no celular ou no computador, o que fosse, né? Então, por que não encerra antes isso? Da história do tipo, não é pra levar celular na mesa. Agora eu vou dizer um negócio que é muito interessante. Você falou dessa cena, me lembrou uma coisa da minha vida mesmo. Na minha época, não tinha, assim, celular, né? Ainda não tinha. Faz tempo. Isso que ela é bem mais nova que a gente, celular. você imagina? Mas eu me lembro. Tinha fax na sua época? Eu me lembro perfeitamente, gente. Era o computador, ali a internet naquele... discada e tal. E eu tava estudando, às vezes, no computador ali, e a minha avó levantava à noite e ela, exatamente isso, abria a porta e falava, chega, vai dormir, não sei o que. Não. Eu falava, já vou, tô estudando, não sei o que. E aí, só que eu tava mesmo estudando. E a minha avó falava uma coisa que era muito engraçada. E eu falava, ai, que louca. Ela falava assim, não é possível você ficar acordada. Acho que ela achou que eu tava usando alguma coisa pra ficar muito acordada. Ela falava, há algo de podre no reino da Dinamarca. Ela falava assim, gente. E eu falava, cara, não tô fazendo nada de errado. Tô estudando. Mas poderia, né? Então, mas até... E aí, eu acho que isso é só uma coisa que é importante, pra dizer assim, que não existe causa e consequência, né? Quer dizer, você pode... Uma série de causas, né? Mas assim, você pode ser um adolescente de uma família mais desestruturada, e não matar ninguém. Assim como você pode ser uma pessoa que tem uma família mais estruturada e que num momento de rompante acaba cometendo alguma coisa. Que assim, não tem garantia, né? Não tem garantia. Acho que no caso do Jamie as questões estavam mais dentro dele. Não que isso exclua, né, a questão de quem tá por fora dos adultos, né? Os adultos são responsáveis. Onde estavam os adultos responsáveis pelo Jamie, né? Esse tempo todo? Acho que essa é a grande pergunta. Então, mas você imagina esses pais, que eu queria trazer assim, esses pais, eles eram companheiros, eles eram cúmplices mostra essa coisa que eles tinham, e mesmo assim, eles não deram conta do que estava acontecendo. Agora, você imagina em famílias que estão brigando, onde os pais estão super discutindo e não tem um norte para essa criança. A criança fica mais pirada do que nunca, né? Fica navegando nessa falta de alinhamento, né? Eu sempre falo que educar filho é a coisa mais difícil do mundo. Você pode ser... Educar bem o filho. né? Acho que quando eu falo educar... aqui a passeio. Eu acho que você pode ser assim, você pode trabalhar na NASA. Vai ter filho e tentar educá-lo razoavelmente, é muito complexo. Agora, essa questão das redes, da internet, desses grupos, desse mundo virtual, eu acho que ou as famílias incorporam isso na questão educacional como um objetivo e um plano para isso. E estabelece limites. E estabelece limite, vê como vamos lidar com isso, como a gente vai limitar, como a gente vai acompanhar, o que a gente vai fazer com isso, ou vai ter muito Jamie por aí. Porque se eles continuam indo pro quarto depois do jantar, fechando a porta e ficando lá numa terra, como a gente diz, né, sem lei, que é a rede, são as redes, né, que são N redes ali dentro, e não tem como isso dar certo. E no mundo virtual você pode fazer várias vezes e tentar e acertar e consertar coisas que no mundo real você não faz. Então, num jogo, você dá um tiro, perde uma vida e amanhã você tá lá no mundo real. Não existe tantas vidas, né? E tem uma coisa que eu acho que agora,
percebo que a gente tá caminhando pro fim, mas e que tá bem no fim do filme também, da série, que é, primeiro, eu sinto assim, existe os pais têm pouco contato com ele, né? Depois, quando ele tá lá Sim. no lugar, na clínica reformatória, não sei como é que é o nome do lugar que ele tá. E fala um pouco, chega o cartão, assim, não dá muita. Pelo menos na minha. Assim, é uma dificuldade de lidar com aquela. É um desconforto do que aconteceu. E tem um momento no carro, quando ele tá ouvindo, o pai tá ouvindo no Viva Voz, e o menino não sabe que a Ah, irmã. Ai, Que bom que você Essa lembrou hora- disso, porque é incrível. A gente vai Né? fechar Essa com hora- isso. E Mas ele isso é sensacional. conta da decisão, não é isso? Sim. De que ele vai assumir a Assumir responsabilidade, se declarar culpado, né? E isso dá até um arrepio, assim, e fecha do começo do menino não fiz, pro reconhecimento de assumir a responsabilidade. A mensagem disso é a mensagem de maturidade que ele ganhou ao longo desse período e de assumir essa E que ele essa devia ter o quê? responsabilidade. Uns 15 anos no máximo, né? Porque passam acho que uns 2 anos até isso. Acho que pode ser maturidade e também orientação do advogado, né? Não sei. Pra ele Mas chegar. como você leu isso? Porque que diferença faz naquela altura? Você acha que é uma questão de Eu acho que de caiu a acordo, ficha. de organização ali, de quanto tempo ele vai ficar preso, alguma É, coisa aí assim? Eu pensei isso já é uma nisso. coisa mais jurídica, Eu pode não- ser isso. Eu Mas não pensei no ponto de vista da maturidade, porque na verdade, naquela hora eu não pensei no tempo que já teria passado, Uhum. 1 ou 2 anos. Eu pensei que é como se ele falasse assim, não vai ter como eu sair disso. Uhum. Então, talvez processualmente seja melhor eu assumir e partir disso, né? Eu assumo a minha responsabilidade, a minha culpa e pronto. Porque Bom. para mim eu pensei um pouco mais nisso do que ele construiu tudo que isso. ele conseguiu entender a vida real como uma vida mais real mesmo, entendeu? Realmente esfaqueei, matei, é o que temos, eu tenho que assumir essa responsabilidade. E conta no dia do aniversário do pai. Pelo amor de Deus. Bom, nosso tempo acabou. Quero agradecer a Lu e a Rê por estarem aqui nesse debate incrível. Tem umas divergências, mas é a melhor parte. É isso que torna tudo divertido. E siga a gente nas Eu acho nossas que a gente tinha que fazer o seguinte: vamos assistir de novo e fazer esse nova que gravação, muda a né? percepção, né? Com certeza. Eu acho que Vale a pena tem coisas rever. lindas e não querendo cortar, mas assim, o fato de ter, inclusive, o tipo de filmagem, né? Que não Sim. tem corte e a câmera ela acompanha Acompanha. o tempo inteiro. E aí deve ter umas coisas até loucas de filmagem que não pode parar. Se parar tem que começar tudo de novo, né? Mas eu acho que até a forma que foi filmado dá uma sensação da história sendo contada, né? E ela não fica. Não achei. Eu ouvi alguém falando assim, é meio lento, não achei nada lento. Não, é que eu acho que tem a cena do carro, ela é longa, né? Ela é longa. Que eles estão lá, cantam, não sei o quê, é uma coisa. É desconfortável. Eu acho. Eu tenho que confessar que eu tava no transporte escutando e eu coloquei no 1.2. Então. Nessa hora eu pus no 1.2. Só que eu acho que, assim, causar desconforto É o propósito. É o propósito. A ideia. Isso. E não é entretenimento. É. Então, eu acho que tem que ficar pra gente, dessa série, talvez o chacoalhão que ficou pro policial em relação ao filho dele. Então, Quem o que sabe eu tô fazendo? ele acordou e foi ver, ele né? acordou e retomou ali. Não, porque ele fala, eu sou meio molenga, né? A mulher ele mais tá pedindo, dura, ele tá pedindo pra não ir na escola que tá com dor de estômago porque eu deixo. E talvez ele vai pensar 2 vezes. Ele já pensou quando o menino pediu e ele nem ligou de volta para não dizer sim, já foi uma reflexão. Bom. Quem sabe, pelo menos o filho dele não vai matar ninguém. Muito bom. Siga a gente nas redes sociais, os nossos underline, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Entra no Spotify. A gente tem 20
28 episódios gravados, falando sobre família, questões jurídicas, comportamentais, por essas duas especialistas geniais e engraçadas, Imagina. Renata e Luciana. Engraçada é ela. Não sou, Geniais não. e engraçadas. Olha lá, rótulos, não façam rótulos nas pessoas. Não pode rotular. Muito obrigada e até a próxima.